Amigos da Editora Atualizar, professor Emerson Bruno de volta com mais uma aula de atualização do direito constitucional. Nós tivemos a emenda constitucional número 97 de 2017, que alterou a redação dos partidos políticos, ou seja, do artigo 17 da Constituição, tá? Então, o artigo 17 foi alterado pela emenda constitucional número 97 de 2017. Então, percebam diversos setes, né, no âmbito aqui dessa alteração, uma mera coincidência, é só para vocês gravarem em termos práticos. E neste primeiro encontro, nós não vamos tratar das alterações, das importantes alterações promovidas pela emenda não, tá? Na aula passada, na aula que estava aí, que constava do banco de dados da Editora Atualizar, eu tinha gravado como um todo, né, o artigo 17 inteiro e tinha disponibilizado para vocês aí na antiga redação do texto constitucional. Só que como agora a questão ficou mais robusta, vamos dizer assim, que o artigo ficou muito mais importante em termos de provas, concursos, e não só apenas para isso, né, mas até do ponto de vista da compreensão do sistema político partidário brasileiro, tá? Eu vou dividir a aula, então nós temos aí agora o artigo 17, parte 1, e no próximo encontro, aí sim nós trataremos da emenda em si, dos parágrafos do artigo 17 da Constituição, tá? Então vamos lá. Vamos até mesmo fazer uma revisão aqui, ó, para quem já assistiu essa parte, né? A aula originária, o artigo originário presente na Constituição. Olha só, artigo 17. É livre a criação, a fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos, tá? Então já esquematizei como sempre aqui para vocês, ó. Artigo 17, partidos políticos, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. É o que a doutrina como um todo chama de direitos dos partidos políticos, tá? Assim como eu tenho direitos, eu vou encontrar deveres e vou encontrar também limitações no âmbito da organização do sistema partidário nacional, do sistema partidário brasileiro. Só que antes da gente adentrar em cada um dos tópicos aqui e no artigo 17 em si, é importantíssimo nós lembrarmos o seguinte, tá? Não confundam pluralismo político, o fundamento da República Federativa do Brasil. Pluralismo político, artigo 1º, inciso 5º da Constituição da República, com pluripartidarismo. O pluripartidarismo, o sistema pluripartidário brasileiro, ou seja, a existência de diversos partidos políticos, é uma decorrência do pluralismo político, ou seja, uma coisa é o fundamento pluralismo político não assegura uma liberdade de convicções, uma liberdade de pensamento, uma liberdade de ideias. Ora, se eu tenho pluralismo político como fundamento, eu posso ter uma pluralidade de pensamentos político-ideológicos, tá? Que estarão ali concretizados ou reunidos na teoria, tá? Em um partido político, em justamente uma agremiação político-partidária. Então, uma coisa é o pluralismo político, outra coisa é o pluripartidarismo, tá? Eu posso afirmar que o pluripartidarismo é decorrente do pluralismo, que o pluripartidarismo é uma manifestação do pluralismo político. Então, o pluripartidarismo é como se fosse um filho do fundamento pluralismo. Uma coisa é o pluralismo político, que nós já estudamos lá no artigo 1º da Constituição, outra coisa é o pluripartidarismo, tá? Então, muitos concursos públicos, muitas provas gostam de fazer essas afirmações aqui, ó, que o pluripartidarismo é decorrente do pluralismo. Corretíssima afirmativa, tá? Que o pluripartidarismo é um exemplo de manifestação
do fundamento de concretização do fundamento pluralismo político. Correto. Eu tenho que lembrar que é um exemplo, eu tenho que lembrar que é uma manifestação, jamais entender como sinônimos. São conceitos distintos, são conceitos diferentes, porém o pluripartidarismo decorre do pluralismo político, ok? Primeira coisa é isso, primeira atenção que a gente tem que ter é com relação a esse destaque dado aí por muitas provas e bancas examinadoras, tá? Os direitos, nós já vimos, é o caput do artigo 17 em si, a liberdade que nós temos no Brasil, no sistema pluripartidário brasileiro, para a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, né? Então eu posso ter a criação de um novo partido? Posso. Eu posso ter a fusão de dois partidos formando um terceiro partido? Posso. Eu posso ter a incorporação de um partido por outro? Então um partido maior, por exemplo, vai incorporar o partido menor. Eu posso ter a extinção de um partido político? Posso. Eu posso mudar a sigla de um partido político? Posso. Mudar o nome de um partido político? Posso, tá? Então percebam que eu tenho esses direitos, né? É por isso que a doutrina fala que são os direitos atrelados aos partidos políticos, os direitos constitucionalmente previstos, tá? Para os partidos políticos. Só que eu tenho que lembrar que esses direitos, eles não são absolutos, né? Assim como eu tenho limitações aos direitos fundamentais, né? Quando a gente trata aí de direitos e garantias individuais, por exemplo, eu também vou ter limitações aqui, ó, no âmbito da organização dos partidos políticos. Por quê? Porque eu tenho que lembrar o seguinte, ó, eu posso fundir, eu posso criar, eu posso incorporar, eu posso extinguir, enfim, eu posso organizar o sistema pluripartidário brasileiro, mas observando o seguinte, ó, resguardados o seguinte, a soberania nacional. Questão lógica, nenhum partido pode atentar contra a soberania nacional. Por isso que uma das proibições, um dos deveres a serem observados, né, uma das proibições a serem observadas é a proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou subordinação a estes. Um partido político que recebe recursos financeiros de governo estrangeiro, de uma entidade estrangeira ou que se subordina a entidades ou governos estrangeiros, ora, ele está justamente atentando contra a soberania nacional. Eu estou falando aqui, ó, de agremiações e entidades importantíssimas para a democracia brasileira, importantíssimas para o próprio Estado democrático de direito. Então, naturalmente, eu preciso resguardar a soberania nacional. E lógico, né? Eu tenho que resguardar o regime democrático. Os partidos políticos, teoricamente, são fundamentais para a democracia. Não só teoricamente, né? Na prática, eu sei que a população brasileira anda de mal com os partidos políticos aí, mas a gente tem que lembrar que na teoria do concurso, a gente tem que lembrar que na essência do pensamento democrático e de um verdadeiro Estado democrático de direito, de um verdadeiro regime democrático, a existência de partidos políticos é fundamental. Por quê? Porque o partido político, ele vai reunir aquele conjunto de posicionamentos político-ideológicos com os quais uma parcela, uma parte da população ou até mesmo você, tá? Concorde, tá certo? Então, cuidado aí, ó, partido político é fundamental para o regime democrático. O que nós precisamos fazer é valorizar os partidos políticos no sentido de melhorá-los, né? Eu preciso ter cada vez mais melhores partidos políticos e que mereçam, sobretudo, a confiança do eleitor e do povo brasileiro, ok? Então, ó, o nosso sistema, em decorrência disso, em decorrência do pluralismo político, é um sistema pluripartidário. Então, eu tenho o pluripartidarismo como sendo também uma diretriz ou uma limitação, né, na organização dos partidos políticos no Brasil. Eu tenho que respeitar a existência do pluripartidarismo. Então, não podemos ter um sistema bipartidário, muito menos unipartidário. O que vigora no nosso país é o pluripartidarismo, tá? E, naturalmente, gente, um partido político tem que respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana. Aí, muito aluno vira em sala de aula presencialmente, ou até mesmo me pergunta aí nos comentários, né, nas redes sociais, professor, isso é um exagero, né? Claro que um partido político tem que respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana. Exagero para nós
que vivemos, né, no dia de hoje, porque eu tenho que lembrar que nos episódios históricos da humanidade eu já tive partidos políticos que desrespeitaram consideravelmente, né, de uma maneira bem agressiva, vamos dizer assim, os direitos fundamentais da pessoa humana. Basta lembrar do Partido Nazista, com a SS nazista, que era a organização paramilitar do Partido Nazista, responsável por boa parte, né, do Holocausto, por boa parte das agressões mais radicais que nós tivemos durante o período da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, ó, quando eu tenho isso aqui, que um partido político tem que respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana, a preocupação do texto constitucional é, sobretudo, em decorrência desses tristes exemplos históricos da história da humanidade, tá? Não é nem da história da República Federativa do Brasil, não. Então, obviamente, um partido político tem mais do que nunca que respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana, ok? Então, eu tenho esses resguardos, né? Resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluralismo político, os direitos fundamentais da pessoa humana. E observados, ó, os seguintes deveres. Caráter nacional. Um partido político tem que ter caráter nacional. E esse caráter nacional, tá? Ele, inclusive, no parágrafo 1º e nos parágrafos seguintes aí do artigo 17, a gente vai perceber que o partido político, para ter acesso agora a recursos do fundo partidário e ao horário eleitoral gratuito, ele tem que eleger um determinado número de deputados federais. Então, justamente para comprovar. E esse número de deputados federais tem que estar distribuído em uma determinada parcela das unidades da federação, justamente para garantir esse caráter nacional, não apenas na existência dos diretórios, tá? Mas na representação também da Câmara dos Deputados. Um partido político só vai conseguir receber dinheiro do fundo partidário e ter acesso ao horário eleitoral gratuito, não apenas, né, se ele tiver caráter nacional. Afinal de contas, para ele existir, ele tem que ter esse caráter nacional, mas também se ele tiver eleito um determinado número de deputados federais distribuído aí pelo território nacional. A gente vai ver, eu não quero antecipar, tá? A gente vai ver isso mais à frente nos parágrafos do artigo 17. Mas percebam que uma característica essencial, um dever a ser observado na Constituição de um partido político é o caráter nacional. Então, bastante cuidado, bastante atenção. Um outro dever, a gente já viu aqui, ó, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou subordinação a estes, é o inciso 2º, né, do artigo 17. Isso aqui, ó, é o inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º. Prestação de contas à JE, ou seja, a Justiça Eleitoral. Então, todo partido político tem o dever de prestar contas à Justiça Eleitoral. Quem se prepara para concursos no âmbito da Justiça Eleitoral vai estudar a lei dos partidos políticos, vai estudar a lei das eleições e vai perceber como que existe a prestação de contas aí à Justiça Eleitoral. Seja a prestação de contas da campanha, seja a prestação de contas do partido político como um todo. E funcionamento parlamentar de acordo com a lei, não só de acordo com a lei dos partidos políticos, mas também de acordo com o regimento das casas parlamentares. Então, o funcionamento de acordo com o regimento da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Assembleias Legislativas, das câmaras municipais, além de subordinação e funcionamento parlamentar aí de acordo com a lei e aqui, sobretudo, a lei dos partidos políticos, tá? Então, ó, é uma breve aula, é só uma introdução do ponto mais importante para todos os concursos a partir de agora, que foram as modificações introduzidas pela emenda constitucional número 97 de 2017, tá? Mas antes da gente adentrar nos parágrafos né, em tais modificações, tá aí a aula atualizando o artigo 17, partidos políticos, parte 1. Guardem aí o esquema, anotem o esquema no caderno de vocês. Eu tenho insistido isso com bastante força, né? A
Afinal de contas, quando você vai revisar o conteúdo ali, ó, fica muito mais fácil, tá? Então lembrar, ó, partidos políticos têm quais direitos? É livre a criação, fusão, incorporação, extinção, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana, tá? E observados os seguintes deveres: caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou subordinação a estes, tá? E prestação de contas à Justiça Eleitoral, sem contar o funcionamento parlamentar de acordo com a lei, ok? Então, ó, inscreva-se no canal da Editora Atualizar, caso você ainda não seja inscrito, siga-me lá no Instagram, eu tô colocando todos esses esquemas em regra, tá, gente? Eu bato uma foto, coloco lá no Instagram, então siga-me no Instagram, @prof_Emerson Bruno, tá? Então você consegue me acompanhar aí pelo Insta, tá? E, sobretudo, gente, divulgue a nossa iniciativa. Nós estamos aqui em 2018 atualizando o banco de dados de direito constitucional, mas lembre-se que eu comecei com isso lá em 2012, tá? Então, o canal cresceu, a iniciativa deu certo, mais do que nunca, eu digo e repito para todos os professores e para todos os alunos, o YouTube é libertador e o YouTube é o espaço ideal para você produzir, organizar e distribuir conhecimento gratuitamente para a sociedade brasileira, tá? Então estamos aí fazendo isso já há algum tempo, então conto com seu joinha, conto com a sua inscrição, conto com seu compartilhamento. Nos vemos no próximo vídeo importantíssimo falando das alterações promovidas pela Emenda Constitucional número 97 nos parágrafos do artigo 17 da Constituição. Um abraço, até o nosso próximo encontro, nossa próxima aula de Direito Constitucional.